Abra comigo a palavra do Senhor em 1 Pedro. Primeiro capítulo, capítulo 1, da primeira carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro 1, 17. Amém? Da bênção. Tem alguém na misericórdia aí? Amém. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que o poder que ele credes em Deus, e que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Podem tomar o seu lugar, em nome de Jesus. Quando invocamos ao Senhor nosso Deus, quando nós pedimos, Ele atende, Ele age, Ele move na vida de cada um de nós. E há algo importante aqui, uma revelação de Deus, eu creio que vocês sabem, conhecem, porém hoje eu quero estar falando com os irmãos, porque nós fomos resgatados, e o preço desse resgate, como diz aqui, não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro. Não foi um resgate em valores monetários naturais, mas sim algo sobrenatural. Nós fomos resgatados, como está aqui, nesse versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Amém? E hoje eu quero estar trocando ideia com os irmãos e tomando posse junto com a igreja, a respeito de entendermos a questão do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Há um precioso sangue. Na antiga aliança, quando Deus estabeleceu com Moisés a lei, Ele colocou algumas coisas que faria com que o povo pudesse entrar na presença do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados. Pois lá atrás, quando o pecado entrou no mundo, Ele determinou que só haveria remissão do pecado com o derramar do sangue. E o Senhor mesmo estipulou, falou: olha, quando você tiver um problema de relacionamento com Deus, você estiver em pecado, e pecado é pecado, sempre foi pecado e será pecado. E se você tiver esse problema, você vai pegar um animal seu, que você criou, não pode ser um animal da natureza, e levará na presença do Senhor, entregará nas mãos do sacerdote. O sacerdote vai orar e vai clamar a misericórdia de Deus pelos seus pecados, e vai sacrificar aquele animal. E aquele animal, a hora que derramar o sangue, ele fará remissão dos teus pecados. E o próprio Senhor também falou a Moisés que uma vez por ano era para levar um animal especial. Hoje de manhã estivemos falando na escola bíblica. E esse era analisado pelos próprios levitas durante 3 anos. Agora não é um animalzinho pessoal, e sim um especial. E esse iria derramar um sangue para pagar o preço de todos aqueles que estavam na aliança de Abraão. Todos, sem exceção. Então, uma vez por ano, esse animal que era especial, ele também era sacrificado. Ali o sacerdote fazia da mesma maneira, clamava a misericórdia de Deus, agora não pelo pecado de uma pessoa, mas pelo pecado de toda a nação de Israel. Ele punha a mão também na cabeça daquele animalzinho, sacrificava ele, e quando o sangue era derramado, a remissão vinha, o perdão do pecado vinha sobre todos da nação de Israel. Aqueles que queriam, aqueles que não queriam, aqueles que entenderam, aqueles que não entenderam, todos, pois Deus é misericordioso.
Amém, meus irmãos? Fala assim: Deus é misericordioso para com quem faz aliança. E nós temos uma aliança com Deus. Não uma antiga aliança falha, mas sim uma aliança perfeita. Agora, já não necessitamos mais derramar um sangue de um animal. Não precisamos mais fazer determinados sacrifícios como era feito na antiga aliança. Porque o Senhor Jesus, Ele veio como Cordeiro de Deus. Por isso que entendemos aquela palavra de João, quando estava batizando, e no início do ministério de Jesus, ele vê o seu primo Jesus descendo e vindo até o Jordão, e ele fala para aqueles seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Agora, meus irmãos, não é o pecado para uma pessoa, não é o pecado de uma nação, mas o pecado de todas as nações da terra. Amém? E uma coisa perfeita. Aquilo que é perfeito não precisa ser feito de novo. Um precioso sangue foi derramado. E hoje eu quero estar falando e entendermos, todos nós que estamos aqui, a questão do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Normalmente na igreja nós entendemos e vemos as pessoas falar, declarar, e não que esteja errado, clamando sempre o sangue de Cristo. E está corretíssimo. Nós podemos sim clamar o sangue do Senhor. Mas hoje eu quero estar mostrando na palavra 4 pontos primordiais, porque o que a palavra fala a respeito do sangue do Senhor sobre as nossas vidas. Para que não fique um chavão, para que não fique de vãs repetições, para que a questão de eu clamar o sangue de Cristo não venha a ser como uma mandiga, misericórdia, coisa assim, achando que simplesmente se eu falar, estou protegido. Nós estamos protegidos pelo sangue do Senhor, porque Ele é misericordioso para conosco. Amém, meus irmãos? E nós precisamos entender esses 4 princípios que são vitais para a nossa vitória, para o nosso caminhar. A pastora Marta abriu o culto aqui, lendo uma palavra de Hebreus. E realmente, o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. E nós estamos caminhando, estamos aqui na terra como peregrinos. E todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, crê no coração, confessa com os lábios, tem a garantia da vida eterna. Amém, meus irmãos? Porém, entre essa garantia e realmente chegar no ponto determinado por Deus, que é a vida eterna, nós temos um caminhar aqui. E isso é muito importante entendermos o que é o sangue de Cristo nas nossas vidas. Vamos estar folheando aí, que eu quero mostrar na palavra 4 pontos que são primordiais. Primeiro vai comigo em 1 João, vai um pouquinho para frente de onde nós estávamos aqui em Pedro. Primeira carta de João, também no capítulo 1, versículo 7. 4 pontos que são importantíssimos na nossa vida para entendermos a respeito do sangue do Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7. Não é o Evangelho, é a primeira carta de João. Amém? Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Fala assim comigo: o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E isso é muito importante. Quando nós entendermos e tivermos sempre entendendo, esse ponto eu creio que é um dos pontos dos 4 que nós estaremos vendo hoje a respeito do sangue de Cristo, é um que normalmente é o mais falado, e realmente existe, é o primeiro, e o sangue do Senhor nos limpa, nos purifica. O sangue de Cristo faz referência, por exemplo, àquela pia de bronze, aonde os sacerdotes se lavavam para poder entrar no Santo dos Santos e no Santíssimo Lugar. Ou seja, eles tinham que se purificar. O sangue de Cristo também se compara ao mikvah, que também tinha no templo, aonde aqueles que chegavam não podiam entrar na presença do Senhor no templo, com toda a sujeira e toda a imundície que traziam do caminhar. Então eles se lavavam, eles lavavam e punham roupas limpas e novas para entrar na presença do Senhor. E esse ponto é muito importante para as nossas vidas. O sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. Amém, meus irmãos? E quando é todo, é todo.
Não existe pecado que não venha a ser perdoado pelo Senhor. Quando nós reconhecemos o nosso erro, todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia do Senhor. E isso é pelo sangue. O Senhor nos olha por um prisma muito interessante. Interessantíssimo porque na faculdade, por exemplo, quando nós tínhamos aula de ótica, e existe uma questão chamada polarização das cores, da luz. E você pegava, fazia teste, era muito interessante. Você pegava, por exemplo, um óculos polarizado para a frequência azul. Você punha aquele óculos, você olhava, e aonde você olhasse, o que tinha azul, você enxergava azul. O restante você enxergava em tom preto e branco. Aí você tirava aquele óculos, pegava o outro com polarização vermelha, por exemplo. Aí você olhava para as pessoas, olhava ao redor, em todas as coisas. O que era vermelho você enxergava, e o restante você enxergava em tons também de preto, de cinza. E assim sucessivamente. A polarização da luz. E isso é para nós entendermos a respeito da luz, das frequências de cada onda. Bom, mas eu quero pegar esse exemplo para as nossas vidas, para que a gente venha entender como que o Pai nos olha. Amém, meus irmãos? Quando Ele olha para nós, Ele tem um óculos, fazendo aqui uma analogia. Ele tem um óculos, e que essa lente tem um precioso sangue do Senhor Jesus. E por mais que tenhamos errado, falhado, caído e etc., Ele olha para nós e nos vê perfeitos. E isso é bênção de Deus. Nós precisamos entender esse primeiro princípio do sangue de Cristo nas nossas vidas. Não foi agora de um animal. Na antiga aliança, levava um animal, depois tinha que levar de novo, se você pecasse de novo. E todo ano, também pela nação de Israel, tinha que ser feito um sacrifício daquele carneirinho especial. Por quê? Porque não era perfeito. Agora foi feito um sacrifício perfeito. Eu fui criado, e durante muito tempo na minha vida, eu carreguei algo que me torturava. Aquela questão de achar que eu chegaria na presença de Deus, e lá estaria, né, entre aspas, São Pedro, na porta, e pegaria o meu nome. Qual é o seu nome? RG, CPF? Ah, Maurício, né? E ali fosse falar daquelas coisas todas, e aquilo me torturava, dos meus erros, das minhas faltas. E foi um alívio quando eu aprendi que o sangue de Jesus me limpa, me purifica, e o Senhor me olha como uma pessoa zerada. Amém, meus irmãos? Ele nos olha da maneira como Ele nos criou lá no Éden, somente para louvor, honra e glória dada a Ele. Então esse primeiro princípio nós temos que ter latente na nossa vida. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: eu vou clamar o sangue do Senhor para me purificar dos meus pecados. Amém? Nós somos humanos, erramos, caímos, falhamos e vamos sempre estar falhando, e temos que entender que cada vez que falharmos, se nós entendemos esse princípio, o Senhor sempre irá nos perdoar. Ele ama nos dar a sua misericórdia. Amém? Segundo ponto, vamos comigo rapidinho, agora voltemos um pouco, vamos no livro de Hebreus. Então esse primeiro ponto é muito conhecido, é muito batido, é conhecido nosso. Capítulo 9 agora do livro de Hebreus. Esse segundo ponto também é importante, capítulo 9, eu quero pegar a partir do verso 14. Hebreus 9, 14, acharam aí? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Amém. Esse segundo ponto também é importante, também faz parte do sangue de Cristo nas nossas vidas. Ele não somente perdoa os nossos pecados, como nos purifica das obras mortas, para caminharmos cada vez mais rumo ao Senhor. E isso chama o seguinte, esse processo chama-se santificação. Amém? Fala assim: o sangue de Cristo me santifica.
santificação é um processo. O perdão de Deus é uma vez só, é ali na palavra do Senhor, pelo sangue do Senhor, há mais de 2000 anos sobre as nossas vidas. O perdão dele é latente, vivo, verdadeiro, palavra de Deus sobre as nossas vidas. Agora tem algo a mais. Nós somos humanos e o Senhor nos conhece. Ele sabe dos nossos sentimentos, das nossas almas, do nosso dia a dia. Ele sabe que quando caminhamos aqui na terra como peregrinos, nós temos aí uns inimigos no mundo espiritual. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestes. Amém, meus irmãos? E o Senhor também nos capacita. E nessa palavra nós vemos aqui aquilo que o sangue também nos faz, e nós precisamos ter isso em mente, porque ele faz nós esquecermos das obras mortas, daquilo que nos leva ao pecado, e possamos caminhar em novidade de vida rumo ao Senhor. Isso chama-se santificação, e santificação é um processo. E quando nós falamos de processo, nós temos que entender e tirar também da mente tudo aquilo que veio de engano, que veio ali de falácia, que é mentira, como se fosse verdade, de que santo é para alguns, somente alguns. Isso é terrível, porque faz com que a gente desanime na nossa jornada, na nossa caminhada, porque é alguns que são santos. Não, todos aqueles que são do Senhor, são santos no Senhor. Amém, meus irmãos? Agora a santificação é um processo. E o Senhor falou: sede santos, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro, no primeiro capítulo também. E nós vemos essa palavra, e é para nós. O Senhor é santo. É claro que o santo perfeito é o Senhor. E nós somos santos no Senhor. E o sangue de Cristo nos capacita a caminhar em santidade. Ele faz nos esquecer das obras mortas. Que são obras mortas, gente? É aquilo que nos leva ao pecado. Amém, meus irmãos? As obras vivas de Deus nos levam à vida eterna. As obras mortas nos levam à condenação. E o sangue de Cristo está aqui na palavra. E esse ponto é importante para nós também. O sangue de Cristo nos leva a caminhar em santificação. Você crê nisso? Fala assim: o sangue de Cristo nos leva a caminhar em santidade. Em santificação, em santidade. E a questão de santidade, de santificação é o seguinte: não é perfeição, perfeito é Deus. Santificação não é aquela pessoa que depois que morreu vai ser analisado e canonizado para declarar que é santo. Não, santificação é levar a marca do Pai. Santificação é aquele que leva a marca do Senhor. E nós somos santos no Senhor. E a santificação é um processo. Então são duas coisas: uma a salvação, a outra a santificação. E esse é um processo. E eu já disse várias vezes aqui, vou repetir, para que a gente não deixe esquecer esse princípio. Hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem. Amém, meus irmãos? Esse mês eu tenho que ser mais santo do que o mês passado. E assim sucessivamente. Esse ano eu tenho que ser mais santo do que o ano passado. E é um processo. E quando nós clamamos o sangue de Jesus, nós vamos sempre em ascendência. Nós vamos sempre melhorando. É claro que nós somos santificados pela palavra do Senhor, mas o que faz-nos realmente repudiar as obras mortas e caminhar naquilo que traz vida é o sangue do Senhor. Amém, meus irmãos? E esse segundo princípio também nós temos que tomar posse na nossa vida. E podemos sim declarar, e eu quero que você entenda, todos nós aqui, quando a gente tiver aquela tendência para as obras mortas, que o Senhor já agiu, já me perdoou do pecado que eu cometi, nós temos que clamar o sangue de Cristo. E experimente que você vai ver o resultado, se você nunca experimentou. Sabe aquele momento que vem na mente a vontade, o desejo, as artimanhas do diabo e etc. Você vai declarar, você vai falar com os seus lábios: o sangue do Senhor me faz caminhar em santidade. Fale isso, declare isso. Você vai ver as coisas mudarem. Você vai ver que os ataques do maligno fugirão da tua presença. Se por um caminho vier, por 7 sairão da tua presença.
não porque eu sou bom, porque o sangue me cobre e me capacita. Amém, meus irmãos? Fala assim: o sangue de Jesus me faz caminhar em santidade. E só mais uma coisinha que eu quero deixar claro aqui. Caminhar em santidade, meu irmão, não é aquela linha assim, retinha. Eu quero dizer aqui, para que muitos não caiam em desespero. Caminhar em santidade, meus irmãos, eu vou subindo, vou melhorando, de repente eu dou uma caidinha, erro aqui, ali, reconheço, clamo o sangue do Senhor Jesus, e Ele vem, Ele me limpa, me purifica, me capacita a vencer as obras mortas, eu venço de novo. Porém, esse cair e levantar, esses pequenos zigue-zagues aqui, sempre vai em linha ascendente. Eu estou cada vez mais próximo do Senhor. Amém, meus irmãos? Só veremos o Senhor em santidade. Amém, meus irmãos? Então esse segundo ponto é importante, porque sempre nós falamos a respeito do perdão dos pecados, está certinho. O sangue, fala assim: o sangue do Senhor me purifica dos pecados. Agora fala comigo: o sangue do Senhor me capacita a caminhar em santidade. Amém, meus irmãos? Então faça exercício, toma posse, entenda esse princípio de Deus, abra seus lábios, porque sair dos seus lábios, segundo a palavra de Deus, é vitória para a sua vida. Então, quando vier aquela tentação, quem prova é Deus, quem tenta, o diabo. E se você sabe que aquilo é obras malignas, são obras mortas, obras que no teu passado te fez cair no lamaçal do pecado, se aquilo vier na sua mente, faça esse teste, você vai ver a vitória. Clame na hora o sangue do Senhor. Você, homem que está andando aí, eu sei, a hora que você sair na rua andando, de repente, como diz o pastor Marlos, passa aquela espingardinha de matar crente, né? Se você já teve problema muito sério nessa área sexual, seja qual for, de uma maneira, meu irmão, de repente aquilo parece que vem, atrai. Em vez de virar o pescoço, em vez de caminhar assim, clama o sangue do Senhor. Ai, mas eu quero olhar. Bom, aí, meu filho, já é outro. Aí você precisa entender os princípios. Porém, eu quero dizer, todos nós somos tentados. E esqueça, não existe vacina de crente. Olha, eu fui vacinado, o inimigo não vai me tentar mais. Eu batizei, subi, desci as águas. O pastor Maurício me segurou até acabar as bolinhas lá embaixo. Quase morri afogado. Então quer dizer que agora eu sou 10, nenhuma tentação virá. Vem! Agora, o que nos faz caminhar em santidade é o sangue de Cristo. Fala assim: me liberta das obras mortas. Amém, meus irmãos? Aquilo que nos leva ao pecado, ao retorno ao pecado, são obras mortas, porque o meu Deus é Deus de vida. Amém? Terceiro ponto que precisamos entender com o sangue de Cristo. Agora vai comigo, 1 Coríntios, vamos voltar mais um pouco. São pontos importantíssimos na nossa vida, porque nós falamos somente, o sangue de Cristo me liberta do pecado, amém, me purifica do pecado, amém, mas nós vimos que também Ele me faz e me capacita a andar em santidade, amém. Terceiro ponto que é muito importante, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios versículo 16, uma passagem também conhecida nossa, mas precisamos entender. Acharam aí? Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão com o corpo de Cristo? Amém? Meus irmãos, preste atenção, olha o detalhe da palavra, meu irmão. Preste atenção naquilo que Deus tem para as nossas vidas. O terceiro ponto que Deus tem através do seu sangue, fala assim: comunhão com os meus irmãos. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, essa palavra Paulo está falando e trazendo à luz a revelação do memorial da ceia do Senhor, amém? A ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança, e aqui duas coisas importantíssimas. Quando nós pegamos o pão, nós vemos e lembramos da comunhão que temos com o corpo de Cristo, o sacrifício que Ele fez, amém? Quando pegamos o cálice, nós entendemos, e aquilo ali mostra o sangue do Senhor, e aquilo nos faz e remete-nos à comunhão
entre nós como irmãos. E vocês sabem que também é uma das coisas que o inimigo tenta de todas as maneiras. Esqueça, não existe ermitão espiritual. Sabe o que é, pastor? Eu não gosto muito de estar no meio do povo. Eu prefiro a clausura. Eu prefiro estar na minha casa. Eu prefiro ficar sozinho. Sabe o que é? Ali na igreja é tantos problemas, é tantas coisas. Tem sim, meu irmão, tem, e muito. A igreja é um hospital. Aonde Deus quer nos curar, Ele é médico dos médicos, amém? Que não é cura física, é cura na alma, é cura espiritual, amém? Agora, como que você quer entrar no hospital e não ver nenhum doente? Eu vou fazer medicina, eu quero entrar no hospital, mas detesto, não quero estar no meio dos doentes. Então tem coisa errada. Sabe o que é? Eu quero fazer capelania, eu gosto de capelania, mas não me ponha para entrar em hospital. Então tem coisa errada. Meus irmãos, comunhão entre nós, irmãos em Cristo. E se eu tenho dificuldade de comunhão, eu quero dizer para você, clame o sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Da mesma maneira, nós fomos feitos para caminhar juntos. Não existe um corpo de um membro só. Nós vimos que o próprio Senhor Jesus, Ele nos ensinou a respeito da igreja. E a hora que fala igreja, eu quero falar a igreja, corpo de Cristo, de uma maneira universal. E a igreja também como organização, aquelas que são aí setoriais, que é o nosso caso. Toda a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E Ele diz, e isso é uma comparação ao corpo místico de Jesus. E Ele fala, Ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Você já viu algum corpo por aí que é só mão? Acho que só naquele filme, né, que tinha uma mãozinha assim. Não existe. Ou só pé, ou só nariz. Não existe. Nós somos um corpo. Meus irmãos, não adianta. Nós só seremos vitoriosos quando nós estamos juntos, em união. No meio da união ali, Deus ordena a bênção e a unção para sempre. Salmo 133. Não existe ermitão espiritual. Não existe essa questão, vou ficar em casa sozinho. Porque nós precisamos desse princípio de Deus nas nossas vidas. E se você tem problema, dificuldade em comunhão, clama o sangue do Senhor. Porque sem isso, também não veremos a Deus. Porque Ele vai chamar a igreja. Ele não chama uma pessoa. O Senhor, Ele é noivo e Ele vai ter as bodas com a igreja. Amém, meus irmãos? Não vai chamar, e a palavra é muito bem clara nisso. O Senhor, Ele não terá nenhuma relação, não vai chamar e não estará com Ele na eternidade uma pessoa sozinha. E o Maurício lá ficou sozinho. Vem cá, meu filho, que bom. Você entregou dízimo? Entreguei. Você orou? Orei sozinho em casa. Como é que você entregava dízimo se você não ia na igreja? Eu despachava, mandava pelo correio. Que bom. Você orava. Você participava da ceia? Sim, em casa, sozinho, pegava o pão, comia, tomava. Ele não vai fazer isso, meu irmão, esquece. Ele vai chamar o corpo, a noiva. Amém, meus irmãos? E nós temos vitória quando nós estamos juntos. A palavra comunhão, se você for na etimologia da palavra, é comum, união, algo em comum que une. Amém, meus irmãos? A comunhão se aplica em vários tipos, várias maneiras. Nós temos comunhão pelo sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Por exemplo, tem ali o clube dos defensores do cachorro que late, gato que mia, não sei o quê. Não. Cachorro que mia, cão que late, essas coisas. Aí, eles têm uma causa, tudo bem, na bênção. Eles têm algo em comum que une eles, e eles caminham juntos, amém? Não é errado, não tem problema nenhum. Existem outras causas. Nós temos aqui um grupo de comunhão, que estão juntos para defender a causa das árvores, amém, na bênção. Porém, nós só teremos a eternidade caminhando juntos. Pastor, você está falando algo aí que não é verdade, pois a salvação é pessoal. Sim, é pessoal, mas a comunhão faz parte. É simples.
Muito simples. Quando Deus, por exemplo, entregou para todos nós a sua lei, que estão achando aí que foi extinta, não foi, a lei de Deus continua firme. E resumindo, ele resumiu e colocou os 10 mandamentos. Os 5 primeiros mandamentos da lei de Deus diz respeito ao nosso relacionamento, eu e Deus. E os 5 últimos diz respeito ao meu relacionamento com o meu próximo. Eu e Deus, eu e o próximo. Esse é o sinal, a marca de quem nós cremos e temos comunhão. Não adianta você dizer que crê em Deus que você não vê, se você não gosta, não ama o seu irmão que está do seu lado. Meus irmãos, dá uma viradinha para quem está do seu lado aí. Vira aí para a esquerda, para a direita. É esse mesmo que você vai ter que amar. É esse mesmo aí. Isso é. E não adianta vir falando para mim, levantar a mão. Posso mudar de lugar, pastor? Não tem jeito. Fala assim, comunhão. Só conseguimos pelo sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Não adianta. É claro que nós temos, né, simpatias por um, e também temos antipatias por outros. Uns, aquela fisionomia agrada, outros, aquela carinha me desagrada, e etc. Porém, independente se você tem antipatia, simpatia, não. Nós vamos caminhar juntos, amém, meus irmãos? E temos que entender esse princípio. A fé é dada a cada um. E outro poder importante da comunhão, a fé em conjunto nos fortalece. Eu tenho uma porção de fé, você tem outra porção de fé, e a nossa fé nós temos que trabalhar. Às vezes uma pode ser maior do que o outro, mas quando nós todos como igreja oramos, pedimos, caminhamos juntos, une a fé. Meu filho, você não tem noção do que é o poder daquele que está junto. Amém? Acho que você já deve ter ouvido, tem ditados populares que não se aplicam na nossa vida de maneira alguma. Mas eu creio que você já deve ter ouvido, que a união faz a... E é assim. Uma andorinha não faz verão. São ditados populares que se aplicam, meu filho, da mesma maneira. Então, nós precisamos entender. Se você tem dificuldade de comunhão, se você tem dificuldade de estar na igreja, se você tem dificuldade com os irmãos, com os líderes, pastores, etc. Meu irmão, entenda que isso é do maligno, porque ele quer desagregar, ele quer mutilar o corpo, ele quer arrancar pedaços do corpo, e um corpo despedaçado, acabou. Fala assim, comunhão, só temos pelo sangue do Senhor. Amém, meus irmãos? Se nós temos dificuldade de comunhão, clame pelo sangue do Senhor. E o último ponto, voltemos em Hebreus. O quarto ponto que eu quero pegar com vocês, vamos novamente em Hebreus, capítulo 10 agora, bem próximo da onde a pastora Marta abriu o culto aqui. Capítulo 10, versículos 19 e 20. Então veja que o sangue de Cristo vai muito além de perdoar os nossos pecados. Amém, meus irmãos? Vamos relembrar aqui. O sangue de Cristo, fala assim, o sangue de Cristo me libera dos pecados. O sangue de Cristo me faz caminhar em santidade. O sangue de Cristo me capacita a viver em comunhão. E agora esse ponto também é importante. Hebreus 10, versículos 19 e 20. Portanto, irmãos, tendo a ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Eu só entro no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Esse é o quarto. Então são 4 pontos aqui importantíssimos para nós entendermos e declararmos. O que é entrar no Santo dos Santos? Vocês sabem, fazendo uma analogia ao tabernáculo, fazendo analogia ao templo em Israel, ele era dividido em 3 partes. O átrio externo, onde ficava o povo, todos aqueles que eram da aliança de Abraão. Aí tinha um primeiro local, onde entravam os sacerdotes, chamado lugar santo, na bênção. Amém? E depois
com um véu, uma cortina enorme separava o Santo dos Santos. Ali estava a Arca da Aliança, a glória de Deus se manifestava. E ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, quando fazia aquele sacrifício perfeito. Quando Jesus morreu, derramou o sangue, a palavra diz que o véu rasgou-se ao meio, amém? E caiu, abriu. Mas só entramos pelo sangue do Senhor. Amém, meus irmãos? Ai, pastor, nem tem cortina aqui. Eu gostaria tanto de chegar naquele cantinho, acho que lá tem a presença do Senhor. Não, filho, isso aqui não é um templo. Isso está fazendo analogia à nossa comunhão com o Senhor. Entrar no Santo dos Santos é adorar a Deus. Se você tem dificuldade de adorar ao Senhor, se quando canta louvores você não consegue, quando a igreja, a congregação está louvando e você tem dificuldade em louvar, quando você na sua casa tem dificuldade de adorar ao Senhor, quando você tem dificuldade de abrir os lábios e agradecer a Deus por todas as bênçãos e benefícios que fez, está fazendo e vai fazer na sua vida, se você tem dificuldade com isso, meu irmão, é porque você não consegue entrar no Santo dos Santos. Quando você entender esse princípio, você vai ver que é bom e agradável. Quem entra no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer mais viver. Amém, meus irmãos? E nós entramos pelo sangue de Cristo. Se você tem dificuldade de adoração, se você murmura e reclama demais, e só olha os problemas e não consegue enxergar as bênçãos do Senhor, é porque você tem dificuldade de adoração. E se você tem dificuldade de oração, meu irmão, você tem que clamar o sangue do Senhor. Clama o sangue do Senhor, você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver que vai começar a enxergar de maneira diferente. O sangue do Senhor faz com que Deus nos enxergue de maneira diferente. O sangue do Senhor também faz com que nós venhamos a enxergar a nossa vida, o nosso caminhar de maneira diferente. E isso chama-se adoração. Fala assim: o sangue do Senhor me faz entrar na adoração. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nas horas mais difíceis, preste atenção. Sempre. Ah, pastor, sabe o que é? Eu nem vou clamar o sangue do Senhor para adorar. Esses dias a minha vida está tão difícil, pastor. Mas está tão difícil. O senhor não acredita? Eu tenho que pagar imposto, IPVA, IPTU, escola para as crianças. Olha, é uma conta atrás da outra, e isso e aquilo. Meu filho, vou esperar para adorar ao Senhor a hora que tiver tudo em ordem. Mas eu não consigo, pastor. Como que eu vou adorá-lo diante de uma circunstância que nós estamos vivendo? Um problema de saúde na minha casa, na minha família. Como que eu vou adorar a Deus diante de problemas que têm acontecido há milos? Não é nem mil, é milos. Pastor não erra, inventa. Como que você vai fazer isso? Somente pelo sangue de Cristo. Quando Paulo estava na prisão, Pedro estava na prisão, Silas estava na prisão junto com Paulo, o que acontece? Uma situação mais difícil que essa não existe, meu filho. Estavam no calabouço e tantas outras situações. O que eles fizeram? Adorar. Já pensou você preso, com um tronco no pé, depois de ter apanhado, que nem Paulo e Silas, tudo machucado, aí de repente os dois presos ali no mesmo pedaço de pau. Aí um vira para o outro: vamos aproveitar e adorar o Senhor? E eu quero ver se nós faríamos isso. Se eu estivesse lá com Paulo, eu ia falar assim: ah, não, você está brincando comigo. Não, aí você está pulando corguinho de ré, como diz os goianos. Agora, nessa situação, você quer... Meu filho, em toda a situação. E quando nós entendemos, mesmo nas situações mais difíceis, é claro, nós somos humanos, nós temos sentimentos, e o Senhor sabe disso. Por isso que veio o sangue de Cristo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Quando está tudo bonito, tudo maravilhoso, salário de 30 mil reais por mês, sem conta para pagar, tudo maravilha, caminhando, ah, eu louvo o Senhor, ah, eu adoro meu Deus. De repente, o vento vira. E nós temos sentimento, nós somos humanos.
Nós temos tristeza, rancor, alegria, isso tudo faz parte da alma. E nessa hora, meu filho, é que nós temos que clamar o sangue de Cristo para continuar adorando aquele que nos criou, que nos formou, que cuidou e continuará a cuidar e nos trará o livramento. Amém, meus irmãos? Fala assim: o sangue de Cristo me faz entrar no Santo dos Santos para adorar. É bonito a gente adorar ao Senhor quando as coisas estão boas. Quero ver quando vem uma sentença de um médico aí, que hoje em dia está acontecendo demais. A gente espirra qualquer coisa, vai no médico, ele já vem com aquele diagnóstico maravilhoso. E vem com aquela sentença: pena de morte. E eu não estou dizendo que o médico esteja errado, meu filho, mas eu quero dizer o seguinte: experimente adorar o Senhor. Fala assim: o meu Deus é Deus do impossível. Amém? Mesmo que tenha, por exemplo, uma doença que humanamente falando não tem como. Não, Deus, não tem? Então para o meu Deus tem. Amém? Você crê nisso? Agora, para finalizar, por que nós precisamos do sangue de Cristo? Por que esses 4 pontos têm que estar latentes conosco? Por que nós não podemos ficar somente olhando a perdão dos pecados, como realmente ocorre, mas entendemos esses outros princípios de santificação, de comunhão e também de adoração? Livro de Apocalipse, rapidinho, para nós entendermos o princípio de Deus na nossa vida. Fala assim: o sangue de Cristo tem poder. Amém, meus irmãos? Vai muito além de perdoar os nossos pecados. Está dando para entender, né? Apocalipse, capítulo 12, rapidinho, para nós estarmos encerrando. Apocalipse 12. Amém? Essa parte aqui, você sabe que o livro do Apocalipse foi uma revelação de Deus a respeito dos finais dos tempos, dada a João na ilha de Patmos, o último dos apóstolos que ainda estava vivo, em que na sua condenação eles falaram assim: nem adianta matar esse velhinho aí, vamos pôr ele lá naquela ilha. E ali Deus trouxe muitas revelações. E aqui traz uma revelação da mulher e o dragão. Eu não vou entrar em detalhes agora, tá certo? Depois a gente ensina quem é essa mulher aí também, para tirar todo o espírito de engano que muitas vezes ainda perpetua no meio do povo. Mas tem algo importante aqui que Deus mostra a João, aqui no capítulo 12, versículo 10. Amém? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Esse é o 11. Vamos pegar o 10, perdão. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Fala: salvação. E a força no reino do vosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém. Aqui o Senhor mostra para João o final dos tempos. O Senhor mostra depois do julgamento, fala assim: olha a maravilha, olha o exército dos vencedores. E eles venceram pelo... Duas coisas nos garante a vitória final: o sangue de Jesus e o testemunho dele diante do Pai. Amém? Ele está sentado à direita do Pai para testemunhar por nós. O que é testemunhar? Não, esse me aceitou, esse eu dou o meu testemunho. Amém, meus irmãos? E a segunda coisa que nos garante que teremos a entrada na presença do Senhor é o sangue de Cristo. Amém? E quando nós falamos do sangue de Cristo, é aplicado os 4 pontos. Só seremos vitoriosos quando entendermos a aplicação do sangue de Cristo nas nossas vidas nos 4 pontos. Fala assim: perdão dos meus pecados, santificação, comunhão com os irmãos e adoração. Isso é a vitória do Senhor. Eu não gosto de comunhão. Então você desprezou o sangue de Cristo. Eu tenho dificuldade de adoração.
então você desprezou o sangue de Cristo. Ah, sabe o que é, pastor? Esse negócio de santificação, não é comigo, eu caio, eu não consigo, eu amo o pecado, eu quero voltar para o pecado. Meus irmãos, presta atenção num detalhe com relação a isso. Uma ovelha pode cair na lama. Amém, meus irmãos? Qualquer ovelha, e diz respeito a qualquer animal, pode cair na lama. Mas somente porcos amam a lama e se revolvem na lama. O sangue de Cristo nos liberta, nos santifica, nos abençoa. Fica em pé, em nome do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor continue a fluir nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos clamar a misericórdia, o agir, o poder de Deus. Fala assim: o sangue do Senhor tem poder sobre a minha vida. Amém. A vitória, a bênção do Senhor. Incline sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, vem agora, Senhor, nos restaurando.